Você conhece os desafios que os adolescentes e adultos com TEA enfrentam no seu dia a dia? Você sabe como é que o diagnóstico ou a falta dele pode interferir na vida de uma pessoa? E o que você e eu podemos fazer para apoiar? Vem comigo então, que hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto. Bom, eu sou a Mara Duarte da Costa, sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e hoje eu convidei o professor Luiz Paulo, tá? Que é especialista nessa área em TEA, em adolescente, em adulto, e eu pedi para ele falar com vocês sobre um tema muito importante, tá? Primeiro, entender quais são os maiores desafios que o adolescente e o adulto com TEA enfrentam no seu dia a dia. Tanto, né, eu falo antes do diagnóstico como depois, e como é que a gente pode oferecer apoio certo para cada etapa dessa, tá? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha aí com os outros amigos e não se esqueça, inscreva-se agora, já ativa o sininho para você poder receber mais aulas como essa, tá bom? E agora fiquem com o professor Luiz Paulo. Quais são os maiores desafios em relação ao transtorno espectro autista adulto? Nós precisamos entender que essa criança, ela cresce, ela se desenvolve, ela fica adolescente, né? E depois ela ganha a vida adulta, né? Vem toda uma fase extremamente diferente também, e que com novos desafios, novas exigências. Isso é muito importante a gente saber. Quais são os desafios? Você que está me assistindo agora, né, que está aí na sua casa, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, está aqui, né, querendo conhecimento, querendo informação. Você já parou para pensar quais são os desafios? Estou com um filho adolescente, então entrou na vida adulta, né? Agora eu sou um adulto, né? Tenho transtorno espectro autista. O que me levou a chegar a esse diagnóstico? Como que faz para fazer todo esse processo? Isso são perguntas, muitas, né, que são questionamentos que as pessoas fazem, têm muita dúvida a respeito disso, né? Porque, diante de todo esse aglomerado de informações, nós temos o quê? Desafios importantes quanto a isso, gente. Isso é muito importante a gente entender que nessa nova fase, né, a pessoa que está chegando nessa fase adulta, ela é uma fase que traz muitas demandas também completamente diferentes e que vai exigir muito dessa pessoa um grau de autonomia, de independência. Então, quais são essas dificuldades no adolescente? Quais são essas dificuldades na vida adulta? Que tipo de estratégia de trabalho é importante para que você possa entender, compreender e ajudar essa pessoa? Isso é muito importante para a gente, que a gente tenha essa clareza. Para você que tem o transtorno espectro autista, que está nessa fase adulta, é muito importante entender, né? E saber que isso é um diagnóstico, não é simplesmente um rótulo, e sim uma possibilidade de um autoconhecimento, né? De discriminar os seus comportamentos, de discriminar suas demandas, né? E abrir a possibilidade de entendimento e compreensão de quem você é. E para isso, nós, enquanto Grupo Rema Educação, estamos aqui agora. E eu sou o professor Luiz Paulo Moura Soares, tá? Sou neuropsicopedagogo, sou um dos professores do grupo aqui Rema, e estamos aqui disponíveis agora para você, para levar bastante informação a respeito dos desafios do TEA na vida adulta. Atenção, pessoal, muita atenção. Olha só, eu sou um profissional que trabalho há muito tempo já na área do autismo, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Também trabalho desde 1997, já se vão mais de 20 anos, né, de trabalho dentro dessa área. Trabalho com a criança pequena, bebê, criança, adolescente e adulto.
E no momento, né, da minha vida profissional, é uma das maiores referências em termos de trabalho que eu estou tendo no momento, é o trabalho com adultos, né, da avaliação, do entendimento, da compreensão, né, como poder avaliar, como ajudar essa pessoa a se entender e compreender, porque ela vem já de várias situações na vida dela, com prejuízos, com comportamentos, muitas vezes por falta de quê? De autoconhecimento. Então, eu trago aqui para vocês agora, e eu escrevi isso, 10 dicas aqui extremamente importantes para vocês, que são os 10 maiores desafios em relação ao diagnóstico de TEA na adolescência e na vida adulta. Eu, como professor Luiz Paulo, que trabalho com essa causa, defendo e acho a importância da gente entender e compreender essas pessoas, isso requer estudo, requer um trabalho. E pensando em toda essa possibilidade, eu construí este material baseado na minha vivência, baseado nas práticas baseadas em evidência, baseado também naquilo que hoje, em termos nacional, que nós estamos vivendo em relação à questão do diagnóstico, em relação à vida da criança com o adolescente, à vida adulta. E eu vou trazer essas informações para vocês. O primeiro maior desafio é a transição da adolescência para a vida adulta, né? Eu vejo muito isso na minha experiência profissional, a importância da gente entender essa transição, que momento que isso acontece, né? Então, aquela criança, ela vai desenvolvendo, daqui a pouquinho começa a entrar num processo de uma pré-adolescência, os comportamentos vão mudando, as exigências vão mudando, né? Tem toda uma transformação do corpo também, os interesses mudam, e é na medida que essa criança ela vai passando por um processo de intervenção, ela também vai ampliando essa questão da percepção. Então, elas ficam muito mais suscetíveis ao entendimento, à compreensão das situações que estão acontecendo. Então, hoje, isso é um fator muito importante, que é essa transição. Até que momento eu preciso entender que aquela criança está aprendendo, né? Está entrando numa adolescência, e ela precisa discriminar, ela precisa ser entendida. Nós mesmos, né, como profissionais, como os próprios pais, também passam por essa mudança, de entender que até então, ontem tinha uma criança, hoje tem um adolescente, e amanhã tem um adulto dentro de casa. Então, isso é muito importante para a gente entender. Hoje, um dos maiores desafios, o primeiro que eu digo assim como extremamente importante, é essa transição, da gente entender e fazer essa transição. E aí, isso vai entrar também, gente, dentro dos níveis de suporte, né? Então, qual é o nível de suporte? Se a gente parar para pensar hoje no nosso país, até nível nacional, quanto internacional, as maiores dificuldades que tem hoje é o trabalho com adolescentes. Adulto nem se fala, né? Adultos é muito difícil de você encontrar profissionais que tenham o entendimento e a compreensão disso, né? Então, a compreensão de todos esses sinais e sintomas nessa fase da vida, que é extremamente importante. Então, essa transição, gente, ela vai dar mais trabalho, ela vai exigir mais tempo, ela vai exigir uma compreensão, vai exigir ensino, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele entra nessa vida adulta, nós temos que ter a garantia, né? E a possibilidade de todos esses comportamentos que precisavam ser ensinados, né? Ele vai ter a oportunidade de ter autonomia e independência na execução. E nós sabemos também que tem adolescentes que chegam nessa vida adulta e que não têm essa autonomia, né? Que vai ter uma variação aí pelo nível de autismo, né? Pelo grau de suporte que essa criança precisa. Então, isso também vai variar muito dentro desse processo. Um grande segundo item aqui, que outro grande segundo item maior de desafio, é a concepção da existência do TEA na vida adulta. Então, ele entrou na adolescência, ok, foi para a vida adulta. Ok. Gente, isso é muito importante a gente saber. As nossas crianças, elas vão crescer.
elas vão virar adolescentes, e de adolescentes eles vão virar adultos. E como esse adulto, a existência do TEA. Então, nós precisamos entender, como profissionais, que o autista adulto existe, ele está aí, e ele está precisando de muito apoio, de muita ajuda, de muito entendimento, de muita compreensão. Ele precisa de profissionais que vão dar esse suporte, que vão trazer a possibilidade de entender e compreender as possibilidades. Isso é muito importante. Essa concepção, ela faz toda a diferença. Então, nós precisamos entender que eles existem, tá? Eles existem, isso é fundamental. Não basta, gente, nós termos o conhecimento apenas lá do DSM-5, estudar e aí não ter a vivência, não ter esse conhecimento. É preciso, sim, ter a vivência, é preciso o profissional conhecer essas pessoas, trocar. Uma das coisas que eu mais leio e mais busco sempre quando sai são autobiografias de autistas, porque a gente aprende muito com eles. Eles trazem uma referência muito importante do que eles. Então, eu sempre estou em busca, estou sempre atrás disso, porque a gente tem muito que aprender com eles, tá? E isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, gente. Outra questão, não tem como mais o adulto autista, ele existe, tá? E ele não tem ali uma marquinha, alguma coisa que diz, não, nós precisamos entender e conhecer esse interior, conhecer esses sinais e sintomas, tá? Que muitas vezes eles são muito mais internos, tá? E isso é tanto na mulher quanto no homem, tá? Isso existe, gente. Nós precisamos conhecer, nós precisamos entender como eles funcionam, quais são as demandas deles, tá? E cada um é cada um. Se vocês me perguntarem o que me fascina, o que faz eu estudar autismo, é isso. Não é romantismo. Eu sempre deixo falar sobre isso, porque a gente trabalha com dificuldade, a gente trabalha com problemas, né? Então, eu preciso do problema, eu preciso da dificuldade para gerar oportunidade de trabalho, para entender as possibilidades. E cada um é cada um. Não tem uma receita pronta. Nós precisamos entender de que forma esses sinais, esses sintomas estão se revelando nessa pessoa. E a partir daí nós precisamos entender o que é um prejuízo, o que é esse prejuízo, que tipo de prejuízo que é, que tipo de dificuldade que é, tá? Tem comportamento repetitivo, ok, nós sabemos que os autistas têm estereótipos, né? Temos estereotipias, ok, mas aquela estereotipia incomoda ele? Não. Eu sei que aquilo faz parte da condição dele. Vai incomodar a partir do momento que estiver influenciando na vida dele. Se não está influenciando, está tudo ótimo, está tudo bem, certo? Então, esse entendimento, essa compreensão, nós precisamos entender. Vamos para o terceiro? Diagnóstico diferencial. Gente, hoje nós precisamos entender que um diagnóstico de TEA não é simplesmente aplicação de testes. Por favor, nós precisamos entender e compreender isso, tá? Eu atendi um adulto e ele chegou para fazer processo de intervenção. E ele trouxe a avaliação dele, né? Quando eu olhei, eu falei, e aí, como é que foi seu processo? Como é que foi sua devolutiva? Ele falou o seguinte para mim, olha, o médico mandou eu ir para uma psicóloga, que é da clínica dele, eu fui, ela fez uma bateria de testes, ela aplicou e mandou para ele o relatório. Ou seja, ele fez um monte de avaliações de protocolos, vários. Ele não teve a devolutiva, não teve essa informação, tá? Com a profissional que fez e que chegou ao. Simplesmente já fechou o autismo, colocou para o médico pontuou e ele chega com o relatório lá para mim. E aí eu pergunto para ele, quais são as suas demandas? Quais são os seus sinais? O que você percebe? Ele disse, Luiz, eu só sei que eu sou autista. O resto eu não sei. E eu olhei para ele e disse, nós vamos ter que começar esse trabalho, então. Nós precisamos começar a entender
quais são esses sinais e sintomas no autismo que se revelam em você. Nós precisamos entender, porque é a partir dele que nós vamos começar a trabalhar com esses comportamentos, ok? E ele entendeu, e nós estamos fazendo esse trabalho. É muito interessante, tá, gente? Então, assim, ó, a importância do diagnóstico diferencial, nós precisamos entender quem é esse profissional que está lá fazendo essa avaliação. Ela tem conhecimento? Primeiro de tudo, nós temos que ter a ideia que esse profissional, ele precisa ter o conhecimento de autismo, tá? Então, tem que ter uma jornada ali bem importante para poder ajudar. Não basta fazer um curso, não apenas você tem que experienciar. Sabe por quê? Porque nós vamos trabalhar com comportamento. Isso é importantíssimo. E muitas vezes a forma como este comportamento se revela traz situações que vai gerar comportamento social, emocional e de comunicação. Então, eu preciso entender de que forma esse diagnóstico se revela, tá? Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, né, eu digo o seguinte, que o melhor diagnóstico é aquele que você vai trabalhando, porque a pessoa que chega, ela não tem esse conhecimento, ela está sofrendo, ela tem dificuldades, ela tem prejuízos, ela tem demandas, tá? E aí ela não tem, ela quer saber o resultado. E eu digo assim, não, mas só o resultado não basta, porque muitas vezes ele já chega sabendo que ele é. A gente só vai refinar tudo isso. E para refinar isso, eu tenho que ter o conhecimento de autismo. Eu tenho que entender as áreas que são afetadas. Eu tenho que entender os sinais e os sintomas de como se revelam naquela pessoa. Isso é essencial, gente. Não tem como por aí sair, infelizmente, fazer só aplicar testes sem ter essa leitura. A melhor avaliação, eu costumo dizer que é aquela que você vai trabalhando, você vai envolvendo a pessoa e automaticamente, no momento de preencher um protocolo, tudo, até o próprio profissional já sabe quais são as respostas que ele vai dar. Portanto, que ele já está conhecendo aquela pessoa. Se torna leve, claro, tá? Objetivo, e a pessoa, no processo de avaliação, ela vai se tornando melhor, ela vai se desenvolvendo ao ponto dela ser o quê? Protagonista daquele momento. E aí, gente, pode ter certeza, as possibilidades se abrem, tá? O universo vai ser muito maior de possibilidades. Então, isso é importante, tá? Então, isso deixa claro para vocês a importância de um diagnóstico diferencial. Não é simplesmente aplicar protocolos. Eu preciso ter a minha leitura clínica. E aí, passando nisso, nós vamos para outro desafio, número 4, que é profissionais especialistas. Está faltando no mercado, certo? E nós temos uma grande parte de profissionais que tem, mas só qual é a ideia? Não se tem, ele tem a formação, ele tem todo um aprofundamento, tem conhecimento de tudo, porém, o que ele não tem? O conhecimento do TEA, não tem conhecimento do autismo. E aí, gente, vai ter que fazer uma caminhada, vai ter que conhecer, vai ter que ter experiência, vai ter que procurar aquele grupo de autista que tem, ou formar um grupo. Isso é muito importante. Isso faz parte, porque a partir do momento que você está avaliando e trabalhando com autistas adultos, você tem que ter a preocupação da onde essas pessoas vão estar conhecendo outros autistas, entendendo como os outros funcionam. Isso é muito importante, ok? Então, profissionais especialistas, o que vocês precisam? O que é importante? Primeiro, conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento, tá, de desenvolvimento, eu tenho que ter conhecimento, segundo ponto, do autismo, tá? Eu tenho que conhecer autismo, eu tenho que vivenciar isso, tá? Eu preciso estar lendo, não é só lendo, não é só fazendo pós, não é só estudando, eu tenho que ver isso na prática, tá? Você tem que ter isso na prática, você tem que conversar com essas pessoas. Como é que você vai avaliar uma pessoa que tu nunca conversou,
você simplesmente aplicou. Não tem como isso acontecer. Nós precisamos ter esse diferencial, isso é muito importante. E aí, um terceiro item dentro dos profissionais especialistas é o quê? A prática. A prática, ela vai fazer mudança significativa na vida dessa pessoa, porque nós temos que levar, gente, em consideração que todo um diagnóstico de autismo na vida adulta, tá? Na adolescência, na vida adulta, quando chega neste ponto, nós temos que ter o quê como conhecimento, como informação, tá? Todo esse desenvolvimento, porque essa pessoa ela vai precisar desenvolver todas as habilidades, ela vai desenvolver essas dificuldades. Então, nós temos que também, depois desse processo, o que, que vem? Qual é o momento que vem? Então, vai vir um momento de intervenção. Eu preciso pensar e fazer esta leitura toda. Então, profissionais especialistas precisam de conhecimento, precisam entender o autismo na sua essência e tem que ter prática. Precisa ter prática com avaliação, precisa entender desenvolvimento, precisa entender como aquela criança, como aquele adolescente funciona, para eu também poder entender um adulto. Isso é importantíssimo, gente, tá? Quinto item, as variáveis e a intervenção que influenciam diversas áreas do conhecimento. Aqui pega, tá? Aqui eu já vou dizer para vocês, aqui pega. Por quê? Quando a gente faz todo esse processo de avaliação, nós temos uma diversidade de variáveis de possibilidades de intervenção. Porque às vezes eu tenho aquele adulto que a demanda dele é mais no casamento. Eu vou ter aquele adulto, mas que a demanda dele é sensorial, ou a demanda dele é emocional, ou a demanda dele é social. Então, assim, quais são as situações que geram? E aí, gente, a importância de ter este profissional que vai estar entendendo, tá? A forma como ele funciona, os sinais e os sintomas, para poder promover possibilidades, porque na hora que você fecha todo esse trabalho, você também tem que dar um direcionamento para essa pessoa. Não adianta a gente fechar um diagnóstico, ok, fechou, beleza. Você tem que fazer essa costura, eu digo assim, você tem que deixar com que essa pessoa entenda o seu perfil, pelo menos, ela tenha compreensão disso e ela busque as possibilidades que são necessárias para que ela trabalhe. Tá? Então, eu preciso que vocês saiam dessa minha fala de hoje entendendo que um diagnóstico ele é muito mais complexo do que a gente pensa, tá? Ele precisa de estudo, ele precisa de entendimento, de compreensão também do profissional. Aí são as variáveis de intervenção. Vai ter várias variáveis de intervenção. E aí, dentro deste perfil, eu vou ter que entender qual é a melhor forma e diante de estratégias de como vai poder direcionar a intervenção dessa pessoa, tá? Isso é essencial. Outro item é a intervenção adequada às necessidades específicas gerais do comportamento. Ou seja, lá no anterior, eu preciso entender quais são as demandas, comportamentos que, de certa, essa pessoa está trazendo os prejuízos, né? Eu entendi já mais ou menos onde a gente vai ter que atuar. Comunicação, na parte social, na parte sensorial, ok, eu preciso entender isso, tá? Aqui eu já vou definir quais são os comportamentos alvos, eu vou ser mais categórico, tá? Eu preciso aí de entender quais são os comportamentos alvos que nós vamos atingir. Isso é muito importante, gente, tá? Aí entra o que depois? O item 7, a leitura clínica. Qual é a leitura clínica deste caso? Nós precisamos ter um entendimento clínico. Diante dessa leitura clínica, eu preciso definir o perfil dessa pessoa. Qual é o perfil dela dentro da perspectiva dos sinais e sintomas do autismo? Como é que se revela? Não é simplesmente, gente, colocar no relatório, né, a etapa do DSM-5, não é isso, é interpretar aqueles dados. Ali é um manual que traz uma referência de sinais e características essenciais para você ter uma leitura. Só que se você não tem essa leitura,
Se você não tem esse conhecimento, se você não tem essa perspectiva, tá? Então, isso é muito importante, certo? E vai variar, vai ter variações quanto a isso. Então, eu preciso ter a leitura clínica, eu preciso definir este perfil e entender quais são as possibilidades de intervenção que essa pessoa necessita termos de trabalho, tá? Outro item importante é a organização e elaboração de programa de trabalho, tá? Então, assim, a organização, quem que organiza, quem que elabora o programa de trabalho para esse adulto? E aí vai entrar as estratégias e os recursos. Dependendo, gente, desse nível de suporte, né? Se nós temos um nível de suporte 1, né, e ele tem toda uma questão preservada cognitivamente, quem que vai fazer isso? Nós vamos fazer com ele, com a própria pessoa, certo? Nós vamos construir isso juntos. É claro que aí a importância desse profissional ter o entendimento, ter a compreensão para fazer, tendo clareza da leitura clínica, definindo o perfil dele, ele vai conseguir, junto com essa pessoa, né, com esse sujeito, né, com TEA, criar o seu programa. Isso é muito importante. Vai ter aqueles casos de grau de suporte 2 ou de caso de suporte 3 que não tem toda essa dimensão cognitiva ou que tem toda essa autonomia, né, frente aos seus pensamentos, frente aos seus comportamentos, que aí as pessoas que são responsáveis por ela vão estar montando junto. Por isso a importância de uma reunião com o pai, por isso a importância dessa conversa com a família constantemente, porque ali vai surgindo situações, vai surgindo demandas e as informações para nós, quanto profissional, são essenciais. Uma informação dessa pode mudar todo o direcionamento de um trabalho, às vezes até de uma mudança de conduta, certo? Então nós precisamos ser efetivos em relação a isso. Certo, gente? Quadro evolutivo, né? Quadro evolutivo. O que é esse quadro evolutivo? É o monitoramento e a manutenção de comportamentos e programas, né? Os programas de trabalho, o monitoramento, vamos monitorar este comportamento. De que forma eu vou monitorar este comportamento? Tá? Eu tenho, por exemplo, os autistas adultos conversam muito comigo. Luiz, estou bem, estou tranquilo, aconteceu tal demanda, acho que eu consigo resolver por aqui. Ah, não. Hoje eu preciso de um atendimento, tá? Eles vão, gente, você cria um trabalho tão espetacular, eles acabam tendo uma confiança tão legal com você, que você torna eles protagonistas da sua história. Porque eles fizeram uma avaliação que deu esse entendimento, que deu essa compreensão dos seus sinais e sintomas, eles estão entendendo aonde que eles precisam, aí cabe a você como profissional entender recursos, entender estratégias, entender a forma como eles aprendem para dar esse suporte de acordo com o nível de necessidade de cada um deles. Olha que importância que é isso. Tá? Então, esse quadro evolutivo a gente vai acompanhando, e eu tenho que ter a clareza de como que eu vou monitorar isso, né? A manutenção desses comportamentos, se está sendo efetivo ou não. Né? Eu tenho autistas que voltam depois porque não conseguiram, né, evidenciar, surgiu outras demandas, eles não conseguiram trabalhar aqueles comportamentos, precisa recalcular a rota, né, que nem a gente diz, né, verificar novas possibilidades, então isso acaba tendo todo esse entendimento, ok? E o 10, o item 10, para a gente fechar todos esses 10 desafios aí de uma avaliação, é o protagonismo, é a autenticidade, tá? Então, ser autêntico. Então, uma vez teve um autista que perguntou assim para mim, pô, Luiz, então quer dizer que a hora que eu chego no meio social, eu não preciso ficar o tempo todo tentando imitar os outros típicos a me comportar e ter que fazer aqueles, gerar em mim. Eu falei, não, você tem que ser você. Se você está afim, você vai. Se você não está, tá tudo bem. Desde que você esteja, você consiga se organizar, estar ali. Se você tem alguma dificuldade, a gente vai entender essas possibilidades. Então, fica claro
para você o que precisa fazer. Ok? Então, gente, ser autêntico, nós temos que dar o protagonismo, dar recursos, possibilidades, ajudar essas pessoas, dando estratégias, ajudando a discriminar, tá? A fazer todas essas possibilidades para que ele seja autêntico. Ele tenha autenticidade, desenvolva isso, seja protagonista da sua história, da sua vida, que cada vez que vai decorrer da vida, vai surgir demandas e ele que vai ter que alterar este comportamento, ele vai ter que precisar entender naquela fase da vida que ele se encontra, o que é necessário, tá? Então isso vai fazer toda a diferença. O que entra aqui na autenticidade, no protagonismo? O desenvolvimento, da gente entender o desenvolvimento dessa pessoa, tá? A aplicabilidade, se ela está aplicando todos esses recursos, todas essas estratégias, se ela está conseguindo ter esse monitoramento, ter se automonitorar, né? A funcionalidade extremamente importante, todos aqueles comportamentos que estão sendo aprendidos, sejam eles sociais, acadêmicos, emocionais, tem função? Tá? Gente, trabalhar com autismo não basta ensinar habilidade pela habilidade, eles aprendem. Nós temos que ensinar a função. Nós precisamos dar a função para este comportamento. Isso é essencial. Entra também a funcionalidade, além da funcionalidade, entra a questão do bem-estar, dele se sentir bem. Nós sabemos que muitos autistas têm essa sobrecarga, né, nas emoções sensoriais, que precisam ser entendidas, compreendidas, muitas vezes precisam de uma intervenção efetiva, tá, de determinada área, certo? E o profissional da área do autismo, né, vai fazendo todo esse processo. Tá? Gente, você pode ser um psicólogo, você pode ser um fono, você pode ser um TO. Se você trabalha com autismo, você é profissional da área do autismo. Sabe por quê? Porque a hora que você vai trabalhar com esse jovem, esse adulto, você muitas vezes você vai ter que entender comunicação, você vai ter que entender recurso, você vai ter que entender práticas baseadas em evidências que consolidam todas essas possibilidades. E o principal, que é essa qualidade da vida dessa pessoa, né? Que ela seja feliz, tá? Ela seja feliz. Eu estou acompanhando, gente, uma família, tá? Para vocês terem uma ideia, começou pela mãe, né? A mãe é autista, a esposa, né? O casal, a esposa é autista, o marido é autista e os filhos são autistas, né? Estão vindo um por vez. E está sendo assim. E eu fui muito interessante que a própria esposa, ela me manda, né, os vídeos, né, que essa minha paciente, ela manda, e ela disse assim, olha aqui eu me desafiando, ela tomando um sorvete com os filhos no shopping, coisa que ela não ia. E essas crianças estão em atendimento, estão em evolução, né, estão cada vez maior. E ela diz assim, Luiz, eu estou me desafiando, eu estou conseguindo, olha a alegria dos meus filhos. E ela disse, você não tem noção, e ela me escreveu, me mandou uma foto, me contando, o marido tirou a foto e me mandou, ela me contando a alegria que ela estava recebendo o amor e o carinho desses filhos, e ela estava conseguindo administrar, porque ela tem uma demanda de toque que ela não consegue controlar, e ela está conseguindo. Vocês já pararam para pensar? Então, assim, está sendo maravilhoso, juro para vocês, atender essa família, dar esse suporte, né? E é muito interessante, assim, os ganhos que essa família vem trazendo no decorrer da vida dela. Está sendo bem interessante. E vamos entender agora também algumas dificuldades dos adolescentes e adultos com TEA. Tá? Então, falei de desafios, quais são os desafios que nós temos, que é extremamente importante a gente entender. E agora nós vamos falar de dificuldades que a gente encontra dentro dessa possibilidade, tá? Nós precisamos entender, gente, que o diagnóstico de adulto, tá, de TEA, ele é libertador, tá? Ele liberta a pessoa. Se for feito um bom trabalho, tá? Com um profissional que conheça, que
entenda, né, que vai a fundo, é muito interessante, porque ele vai libertar você de qualquer possibilidade, porque você tenta se, qual é a tendência? Ele buscar, tentar se enquadrar e não consegue, e não vai conseguir, tá? Ele tem que ser ele. Só que nós temos que entender que muitas vezes os comportamentos que ele está emitindo, se ele não, ele precisa entender qual é as regras, né, das demandas sociais, as situações, para que ele possa entender, compreender também e saber agir diante dessas situações. Isso é muito importante, ok? Vamos a algumas dificuldades, tá, gente? Dificuldade em entender os discursos, né? Muitas vezes, né, eu tenho um paciente adulto que ele disse, Luiz, eu fui numa reunião com os meus primos, conversando, estamos lá bebendo, conversando. Eu cheguei em casa e eu não dormi. Eu não dormi. Eu falei, por que você não dormiu? Porque eu comecei a ficar processando tudo que eles estavam dizendo. Luiz, foi muito difícil para mim, porque ele estava muito tempo isolado, né? E aí ele começou a sair com os primos dele, e eles falavam muito, vários assuntos ao mesmo tempo, ele não conseguia processar todas essas informações. Então, ele disse, eu levei mais de 6 horas processando todas aquelas conversas. Aquilo me cansou, me gerou uma sobrecarga que eu não conseguia nem levantar de tarde, Luiz, para você ter uma ideia. Olha só, gente, como é importante a gente ter esse entendimento, tá? Entender os contextos, as situações afetivas e emocionais que envolve a comunicação, o estabelecimento de contato ocular, gestos e olhares, né? O estabelecimento de contato, como que essa pessoa estabelece o contato, tá? Como que a questão do gesto, a questão do olhar, nós sabemos que a base do contato ocular, ele é um dos princípios lá na infância da questão da comunicação. Ela é muito importante para isso, tá? Dificuldade de compreensão para entender o uso de algumas palavras em duplo sentido, né? Às vezes as palavras não conseguem entender aquela palavra, que às vezes tem um duplo sentido, ele fica sem entender, sem compreender. O hiperfoco, muitas vezes, né, nos seus interesses, ferramentas, instrumentos, mecanismos tecnológicos, objetos, materiais, né? Eles acabam estabelecendo toda esses mecanismos, né, hiperfocam nessas situações, né, e aí entra dentro de um trabalho de intervenção, tudo, né, a gente precisa entender a forma, né, e o quanto ele tem de interesse. Se ainda tem pouco restrito, nós precisamos apresentar, nós precisamos, né, criar alternativas para essas pessoas, né, e conseguem, gente, eles conseguem, mas a gente precisa entender o ritmo, entender o tempo, entender da forma como o que está acontecendo, o que está gerando isso para dar todo esse suporte, tá? Rigidez na rotina, gente, ficam ansiosos, irritados quando precisam fazer atividades não planejadas. Ele saiu de casa, está com a rotina toda na mente, surgiu uma demanda, pegou fila de carro, né? Ou pegou um acidente que nunca ele pega, de repente tudo aquilo ali já alterou a manhã dele, já gerou uma sobrecarga de estímulos e ele não consegue dar conta daquela informação. Então isso entra na rigidez de pensamento, que muitas vezes toda essa rigidez vai gerar o quê? Rigidez também na demanda do comportamento. Tá? E aí a gente tem que entender essas rigidez para a gente poder entender de que forma nós vamos ajudar essa pessoa a fazer a intervenção adequada, tá? Baixa tolerância, né? Uma sensibilidade a barulhos, ambientes agitados ou com aglomeração de pessoas, muita iluminação, né? Assim como o contato visual prolongado, manter o contato físico muito próximo também, contato ocular. Gente, é muito difícil para alguns autistas manter isso, né? Eu tenho alguns pacientes autistas adultos que apagam a luz da sala. A sorte que eles vão de tarde, né? Apagam a luz pela demanda da iluminação, não consegue, às vezes não consegue nem falar. Eu já tive autistas também, adultos, que têm uma sensibilidade com calor. Então, ele chegava lá no consultório e disse, eu preciso de 20 minutos. Ele precisava processar aquele calor, porque ele disse, eu não consigo pensar, Luiz, eu preciso estar aqui. Ele sentou, ficou com a cabeça baixa, assim, esperando, e eu respeitei isso.
porque era importante para ele, né? Então, isso é muito importante a gente entender, respeitar, gente, tá? Respeitar, criar essa possibilidade, tá? De ajudá-los a resolver a situação, tá? Esse exemplo que eu dei dessa mãe, dessa família, foi uma das coisas mais, eu digo assim, significativas para mim, porque o filho dela, eu atendo também, e estava num desenvolvimento muito interessante. Ele está perceptivo, ele está social, de tanto, porque está sendo uma intervenção precoce. Então, ele está muito, já foi muito diferente. Então, ele diz, mãe, quero lá tomar um sorvete, mãe, quero tomar um sorvete. E essa mãe chega à visita, ela se escondia no quarto, ela se fechava. Aí o menino dizia, mãe, chegou gente. Ela dizia, mãe, fica quieto, menino, fica quieto. Eu não estou em casa, eu não vou abrir essa porta. Aí a pessoa ficava lá esperando, né? Então, assim, olha o quanto isso está sendo benéfico e o quanto todo esse recurso, toda essa possibilidade, todo esse treino que ela está fazendo, ela está tendo um efeito muito legal dos filhos e que está dessensibilizando o contato, o fato de estar no social, o fato de querer sair mais de casa. Está muito interessante, gente. Dificuldades da comunicação ou da expressão de estados emocionais, tá? Sensação de cansaço extremo ou inadequação diante de situações da exposição social, aquela pessoa tem uma dificuldade quanto a essas exposições, comportamentos repetitivos e restritos, tá? Que pode ser visto como um excesso de organização, então assim, ele tem um excesso, mas às vezes é um comportamento bem repetitivo e restrito que essa pessoa mantém. Se ela não mantém, ela não fica bem, tá? Sensibilidade sensorial, tá? Com irreatividade a fatores ambiental, ou ele seja, a pessoa começa a ser irreativo, né? Aquele ambiente com sons, cheiros, movimentos, né? Dificuldade da tomada de decisão, gente, tá? Diante de situações inesperadas, pode levar a um estresse intenso, crises de ansiedade, né? Nós temos, já falei aqui também, as crises de meltdown, shutdown, né? Meltdown é aquela que é mais explosiva, né? Então a shutdown é aquela já mais fechadinha, aquela que é mais, né, é um sofrimento interno, tá? E esses, muito bem, a pessoa está aqui, tudo está com sofrimento, uma crise interna ali, né? E geralmente são autistas que têm um padrão de cognitivo, de pensamento, né? Uma alta habilidade, que acabam tendo, por não entender, e acaba sendo muito intenso todas essas demandas de comportamento, gente, tá? Isso é muito sério, tá? Interesse intenso por alguma coisa, algum objeto, alguma situação do cotidiano, tá? Dificuldades quanto à coordenação motora, muitos têm, diminuindo a destreza para realizar tarefas diárias, atividades físicas, né? A questão da força, muitas vezes ele está num trabalho dentro de que exige uma demanda de força, uma demanda de sistematização, então ele não está acostumado muitas vezes com uma mais força, então ele vai pegar e não consegue, porque não tem esse treino, né? E que entra os treinamentos funcionais, um trabalho com personal, também para potencializar, né? Dar esse suporte para a saúde, para o corpo, né, gente? A invisibilidade do autismo adolescente quanto à intervenção e o do adulto quanto ao diagnóstico. Importantíssimo isso aí a gente entender, tá? Há uma invisibilidade, gente, muito importante. Em relação ao adolescente, nós temos o quê? Intervenção, tá? Porque quantas pessoas trabalham no nosso país? Existe clínica só para adolescentes? É muito difícil, tá? Porque requer muito comportamento, muita demanda, tá? Quem trabalha com autismo, eu sei que eu respeito muito, gente. Vai ter pessoas que trabalham melhor com a criança, se dão melhor com a criança, se dão melhor com adolescente, outros se dão mais com adolescente, outros se dão melhor com adulto. Mas eu, particularmente, né, eu sou mais crítico em relação a isso. Isso é uma questão muito mais pessoal minha, né? Mas a partir do momento que como profissionais, nós se colocamos à disposição para trabalhar com pessoas com autismo, autistas, né? Com autistas,
nós temos que entender e compreender as demandas variadas. Sabe por quê, gente? Porque essa criança, muitas vezes, ela vai crescer. Eu tive várias crianças que cresceram, ficaram adolescentes, e eu tive que me adaptar a essa nova possibilidade. E esses novos adolescentes, né, eles são agora adultos, né? Então, com 27 anos de experiência nessa área, eles hoje eu tenho vários autistas formados, né? Então eles necessitaram desse momento de entender as diversas áreas, né, e possibilidades de desenvolvimento. E adulto, gente, é quanto ao diagnóstico, tá? Hoje as pessoas estão começando a falar mais, existe todo um movimento nas redes sociais, as pessoas falando sobre isso, querendo, né, estudando, buscando a informação. Também tem muita coisa que não é coerente, né? Então, mas também a gente precisa entender esse processo como um todo, entender este conhecimento para não viver refém do conhecimento do outro, porque muitas vezes você vai viver refém do conhecimento do outro e ele não tem esse conhecimento efetivo, e você vai acabar reproduzindo aquilo daquela forma. Então, são duas situações completamente importantes nos dias de hoje, uma situação muito atual que nós estamos vivendo, tá? Essa questão do adolescente quanto a uma intervenção apropriada, tá? E o adulto quanto à questão do diagnóstico. Então, nos últimos anos, os números de diagnósticos de autismo em crianças vêm cada vez mais crescendo, tá? Será um transtorno que é mais comum agora do que era anos atrás, né? Grandes especialistas têm trazido essa informação, porque aumentou muito o conhecimento, várias pessoas estão falando sobre isso. Hoje, no meu tempo, lá em 1997, não tinha livros, hoje nós temos uma porção de livros em autista, né, de autismo. Nós temos hoje autistas escrevendo livros, trazendo informação para nós, contribuindo para a ciência. Isso faz toda a diferença, certo? Então, isso é muito importante a gente entender, tá, gente? E as dificuldades, elas são pontuais, nós precisamos estudar, nós precisamos se formar cada vez mais, de entender as intervenções quanto adolescente, quanto adulto, quanto essas possibilidades, tá? Isso é bem importante para nós. Isso faz nos pensar de todas as pessoas adultas que nunca foram diagnosticadas e porque, portanto, nunca tiveram qualquer tipo de tratamento. Tá? Eu já costumo dizer assim, aquele autista que chegou aqui agora, ele já é um vencedor. Eu já digo, começo a minha fala dizendo, olha, você já deu certo na vida. Está aqui, numa boa, chegou até aqui, já deu certo. Vamos tentar entender daqui para frente o que você precisa e em que eu posso te ajudar, né, como profissional. Tá, gente? Então, assim, isso é muito importante a gente entender, tá? E, além disso, como nem todo mundo sabe reconhecer os sintomas do autismo na vida adulta. É um diagnóstico extremamente tardio e se torna cada vez mais difícil por falta deste conhecimento. Não raras as vezes isso compromete a qualidade de vida das pessoas, né? Que a gente traz toda a ciência nos traz isso, há um grande prejuízo por falta de entendimento, de compreensão em relação a isso, né? E sequer conhecem qual é a sua condição, gente. Isso é muito importante, tá? Fortalecer é uma questão importante, conscientizar é fundamental, expandir as possibilidades se faz necessário, oportunidades precisam ser criadas e a importância dessa discussão cada vez mais a respeito dessas pessoas. Eu trago uma pessoa aqui muito especial para mim, né, que é o Marcos Petri. Eu gosto muito dessa frase, isso aí é a capa do site dele, tá? Uma grande referência nossa no Brasil, né, em relação ao autismo, e ele diz o seguinte, eu venho para complementar através da fala dele, complementar e aprofundar esse nosso pensamento aqui. A deficiência não impõe tantas limitações quanto a falta de oportunidade, gente. Então, nós precisamos criar oportunidades. O que o Marcos está nos dizendo? Tá? Que a deficiência, muitas vezes, ela não coloca tanto isso, mas
a oportunidade, sim, porque se aquela pessoa ela não tem oportunidade, ela não vai conseguir desenvolver. Eu tenho acompanhado alguns adolescentes, adultos em entrevistas de emprego e que a pessoa nunca dá. Ele não tem experiência. Eu falei, sim, ele nunca ganhou. Ele nunca teve oportunidade de ter, né? Ele nunca teve oportunidade de ter um trabalho. Se você não der oportunidade, ele nunca vai saber. Né? Então, ele nunca vai conseguir, ele precisa ganhar. E para isso, nós precisamos desenvolver políticas públicas, nós temos que levar a informação, nós precisamos criar oportunidades, tá? Aí eu trago para vocês aqui rapidinho, são as intervenções, são as possibilidades, né? Uma delas é uma prática baseada em evidência, que é o THS, que a gente vai estar trabalhando muito isso, que são as habilidades sociais, né? Que entra emprego de situações relevantes e múltiplas, o treino de múltiplas pessoas e pessoas relevantes para essa pessoa, o treinamento de pessoas que são significativas de oferecer um reforço, treinamentos em lugares variados, programar sessões regulares de apoio depois do treinamento, né? Porque a gente vai treinar a habilidade, habilita a pessoa para tal. Tá, gente? Isso é bem importante. Treinamento de discriminação, de todas as situações que precisam acontecer, tá? Mediação cognitiva. E outra questão importantíssima que a gente monta, às vezes, estratégias de autocontrole, tá? Estratégias de autocontrole. E aí vem algumas habilidades sociais complexas que nós precisamos desenvolver e trabalhar. A questão da empatia, né? A questão da inteligência emocional, que é a habilidade social de uma pessoa para lidar com sentimentos, com as suas emoções, conhecer as diferenças, ressignificar sentimentos, experiências, tá? Então isso é um trabalho muito complexo, que existe uma boa. O grande segredo de uma avaliação de adulto está na avaliação diagnóstica, porque além de você entender todas as habilidades, tá? As dificuldades e as possibilidades que todo este perfil vai trazer. Isso é essencial, tá? Um bom profissional precisa entender que uma avaliação de adulto, o diagnóstico, ele tem que ser diferencial, ele precisa ter este cunho. Nós temos que dar oportunidade, dar voz para esse autista fazer parte desse processo, e não simplesmente uma emissão de protocolos, né? Isso faz parte, isso é essencial, é fundamental, mas não é só isso que fecha uma avaliação. A questão da assertividade, a capacidade deles de escuta, capacidade de comunicar sentimentos, emoções. Só para vocês terem uma ideia, cada item desse de habilidade social mais complexa, a gente desenvolve programa para trabalhar isso. Então, como é que eu vou comunicar meus sentimentos e emoções? Tem adolescentes que eu trabalho nisso, de poder ajudar ele a discriminar esse sentimento, tá? Capacidade de definir um problema e encontrar soluções. Você está percebendo que isso é um problema? Quais são as possíveis soluções que a gente vai fazer isso? Dar o direcionamento, né? A questão da negociação, a adequação da expressão emocional, a habilidade de mostrar e adequar, tá? Nossas emoções em relação às situações que estão acontecendo, a capacidade de desculpar-se, mas com entendimento e compreensão, não usando simplesmente uma palavrinha mágica que acho que acaba tudo, não, é literalmente entendendo, conscientizando, estar consciente, tá? Reconhecer e defender os seus próprios direitos, também dos demais, né? A habilidade de sermos conscientes dos nossos próprios direitos, né? Nós sabemos que são pessoas de risco, porque muitas vezes elas não têm essa tendência a outras situações. Então, ele acredita em tudo que você fala. Então, muitas vezes, aquela pessoa pode se aproximar e você não está percebendo. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão,
pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!